Bíblia diz que Israel está em prontidão de guerra. O inimigo é um velho conhecido de Israel, os filisteus. No meio dos filisteus tem um lá que se destaca, que está fazendo uma proposta para Israel, pena que não tinha quem encarasse. Golias. Você conhece o texto, mas só estou te lembrando. A Bíblia diz que no intervalo de 40 dias Golias estava afrontando Israel. Israel do lado do monte, no meio do vale, do outro lado do vale, e os filisteus acampados do outro lado. O gigante se apresentava e a proposta era o seguinte: dai-me um só homem. Se esse homem me vencer, o nosso exército vai servir o vosso. Porém, se eu vencer o vosso soldado, é o vosso exército que servirá o nosso. É um só homem. E o texto diz que isso foi por 40 dias. E no intervalo de 40 dias não tinha ninguém que se propôs a lutar contra o gigante. E eu vi um comentarista dizer, me chamou a atenção, quero compartilhar com os irmãos, que porque Israel não se posicionava durante esse intervalo de 40 dias, o gigante foi invadindo o território. Ele começou aqui: dai-me um só homem, não tem ninguém. No outro dia ele voltava, ele já ia até aqui: dai-me um só homem, não tem ninguém. Dai-me um só homem. Cada dia que ele afrontava e fazia proposta e ninguém se posicionava, ele ia invadindo o território e chegando cada vez mais perto de Israel. Porque nota de rodapé, irmão, se você não se posicionar lá dentro da tua casa e do território que Deus te colocou, o gigante vai querer invadir. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu estou te liberando uma autoridade para fazer qualquer outro. Eu senti uma graça de Deus aqui. Vou falar aqui, pode até parecer jardim de pregador para você dar glória, mas só dá glória quem tem glória para dar. Se você se posicionar hoje aqui, Deus coloca um limite no gigante que está querendo invadir. Volta aqui comigo. Mas enquanto ele está fazendo proposta e ninguém se posiciona, o velho Jessé está com saudade de 3 filhos que estão alistados no exército de Israel. E o texto diz que Jessé falou: irmão, eu quero crer que o diálogo foi mais ou menos assim. Me permita parafrasear. A Bíblia é muito profundamente, é muito rasa, me permita parafrasear. O Jessé disse: ô Davi, vem cá, vai lá visitar os seus irmãos. Leva pão, leva queijo, leva comida de casa, né? Vai lá. Pergunta se eles estão bem, se estão dormindo bem. Pergunta se eles têm dia e horário para voltar para casa. Fala que o pai está com saudade. Se eles estiverem com saudade da comida de casa, leva pão para eles. Mas pergunta que traga notícia se eles estão bem. E traga da boca deles, não é da boca de terceiros não. Diz o texto que Davi monta no seu animal e parte para lá. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele chega no homem que tomava conta das bagagens e entrega o que o pai mandou e diz: eu não posso dar uma palavrinha para os meus irmãos? Meu pai quer notícia, mas eu quero ouvir da boca dos meus irmãos. Eu posso? Pode. Aí ele chega nos irmãos: o pai mandou perguntar se vocês estão bem. Vocês estão dormindo bem? Preocupação de pai, né? Vocês estão comendo bem? Estão agasalhados? Está com saudade de casa? O pai mandou perguntar como é que vocês estão. E o pai mandou perguntar se vocês têm dia e hora para voltar para casa, que o pai está com saudade. Alguém diz que estamos comendo bem, dormindo bem, mas dia e hora para voltar nós não temos. Por quê? Porque nós estamos em prontidão de guerra. Enquanto não resolver, ninguém está dispensado para voltar para casa. Mas por que não? Porque nós estamos esperando uma ordem do rei. E é nesta hora que o Golias se levanta para se apresentar mais uma vez. Só que naquele dia ele achou um exército recuado, mas ele achou um baixinho cuspindo fogo e voltando brava. Naquele dia, e a Bíblia diz que naquele dia ele topa com Davi: dai-me um só homem. Davi diz: mas o que está acontecendo aí? É ele que está afrontando. E é por causa dele que a gente não pode voltar para casa. Mas por que não tem ninguém? Ninguém. A proposta dele é quem tem coragem de lá encarar ele. Mas não tem ninguém para encarar. Aí alguém gritou no meio do arraial: até Saul está fazendo proposta. E a proposta de Saul qual que é? Vai ser isento de imposto, adornado de riqueza e casar com a filha dele. Irmão, Davi gostou tanto que Davi achou: não, isso não é verdade. Diante de 3 propostas dessa e não tem ninguém para encarar, dá para repetir? Pega o texto quando tu chega na tua casa, ele pede para repetir. Dá a impressão que ele não acreditou. Dá para repetir? E alguém repete: não, é isso mesmo que você ouviu. Vai ser adornado de riqueza, isento de imposto e casar com a filha do rei. Davi disse: não tem ninguém, não tem, não tinha.
Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Irmão, sabe quem entra em cena? Sabe quem entra em cena? O irmão dele, o Eliabe, que Deus tinha reprovado lá na sala de casa. Porque o primeiro que entrou para se apresentar para o profeta disse: é esse. Deus disse: ele está olhando por fora, eu vejo por dentro. Isso aí já é um rejeitado também. Parece forte Deus falar de alguém que nós não conhecemos, né? É um rejeitado. Senhor, por que você está chamando ele de rejeitado? Sendo que ninguém nem conhece ele. Você não conhece, eu conheço. E lá na frente ele vai se manifestar. E manifestou mesmo. Nota de rodapé: tem gente que não pode crescer, irmão. Porque se crescer, tenta sufocar o outro. Mas Deus não vai deixar quem tem chamado a ser sufocado. Não. Perceba que Davi tentou parar para se explicar. Davi falou: mas por que você está falando? Você é um pretencioso, rapaz. Você é metido. A gente viu o que aconteceu na sala aquele dia, e você veio aqui, o pai não te mandou aqui não. Davi disse: mas por que você está bravo? E ele continua investindo contra Davi. Davi falou: quer saber de uma coisa? Eu vou falar com quem manda. Nota de rodapé. Não para discutir com quem não tem nada para te acrescentar. Você pode cantar mal, estão olhando feio para você, continua cantando. Quem disse que Deus está cantando? Eita glória! Mas Deus procura os verdadeiros adoradores. Não pare para ver cara feia, delear de cabeça, desprezo. Não pare para discutir com quem não tem nada para te acrescentar. Se Bartimeu tivesse parado para conversar com quem estava mandando ele calar a boca, tinha morrido cego. Mas ele deixou quem quis gritar, e ele foi falar com quem manda. Fala com quem manda. Fiquem vocês aí que eu vou falar com quem manda. Para enfrentar Elias tem que falar com quem? Com Saul. Cadê Saul? Saul está na tenda, depois ela pegou. Aí ele entra lá, 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Ele entra na tenda de Saul e o texto diz que ele fala assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa do grandão lá. Saul diz: por quê? Porque se o Senhor quiser, eu vou lá. Saul olhou e falou assim: contra esse gigante, o verso 33, contra esse gigante você não vai poder ir. Por que não? Porque você é muito menino e ele homem de guerra desde a sua mocidade. A Bíblia não diz, mas entre o versículo 32 e o 33, um escritor chamado Kevin Corner diz que no meio tem uma entrevista. Quando Davi se oferece no 32, antes de Saul falar o 33, Saul pergunta: quantos anos você tem? 16. O que você faz? Pastor de ovelha. Quantos metros você tem de altura? 1,60 m. Olha o currículo como é fraco, irmão. Aí segundo no verso 33, quando Saul diz: não dá não, você quer ver como você vai voltar para casa? Tu tem 1,60 m, ele tem 3 metros de altura, ele pesa 265 quilos, o capacete dele pesa 5 quilos, a couraça 90 quilos, a ponta da lança 12 quilos. Quando aquele homem joga aquela lança numa distância curta, não atinge 150 km por hora. Ou seja, não vai dar tempo de tu piscar a lança de Golias se atravessa no meio. E detalhe, ele não tem microfone, não tem megafone. Ele está falando do outro lado do vale. A gente escuta porque o pulmão dele é grande. Quer voltar para casa? Davi disse: eu posso até voltar, mas primeiro eu quero contar 2 testemunhos. Feliz é o crente que tem testemunho para contar. Nós estamos vivendo uma geração tão incrédula. Desculpa da liberdade, meu irmão. Não me entenda por mal nas minhas palavras, não. Mas nós estamos vivendo uma geração tão incrédula que hoje a gente conta um testemunho e tem gente que não acredita no Deus que cura coisa, no Deus que abre porta, no Deus que sana a enfermidade. A primeira vez que eu recebi um convite para pregar, eu tinha 14 anos. Peguei gosto, não parei mais. Estou com 47, passei dos 30 pregando. Sempre tive o hábito de contar uma experiência no meio das pregações. Quem me conhece sabe que eu sempre falei assim. É que depois da mídia, né, viralizou, o povo recorta o que dá like, que viu e manda só aquilo. Mas eu sempre fui assim, antes de mídia. E esses dias eu preguei no lugar e falei de uma mulher que Jesus curou de câncer lá em Catanduva. E eu pregando, senti a graça de Deus e eu contei o testemunho. Um dia eu estou em casa mexendo na rede social e a Sheila fazendo os afazeres da casa. Aí eu passando, eu me vi lá.
Falei, imagina, olha eu aqui, eu vou ver o que eu estou falando. Recortaram e colocaram eu lá. E eu estou contando exatamente o testemunho da irmã, que os médicos deu até 7 dias de vida, porque ela estava com leucemia. Aí eu caí na bobeira de olhar os comentários, irmãos. Quando eu cliquei nos comentários, tinha 99% dos comentários louvado seja Deus, na minha vida Jesus também fez milagre, eu creio nesse Deus, mas tinha 1% de filisteu lá no meio. E ele comentou assim, pastor Sartini, é bonito de ouvir, mas difícil de acreditar. Essa é a geração que a gente vive. E eu vou te falar aqui o que ele fazia na igreja. Aí eu caí na bobeira de clicar em cima da vida dele para mostrar a vida dele. Cuidou de mim, vou cuidar dele também. E isso é a pior coisa, é você ficar olhando os comentários. Eu fui lá. Aí eu fui vasculhar a vida dele, ministro de louvor da igreja que ele congrega. Aí eu não aguentei, irmão. Falei, Jesus, começa aqui rapidinho. Eu disse assim, a paz do Senhor, companheiro. Aqui é o pastor Isaías de Oliveira. Me assusta você ser o ministro de louvor na tua igreja. Cantar, Senhor, cantar com Deus que abre o mar vermelho, racha o mar, seca a terra para crente parar. Que chega na boca da sepultura e manda um homem que está 4 dias morto ressuscitar. Que ressuscita o moço que já está na boca da cova. Você canta na igreja e não acredita no Deus que cura o câncer. Aí eu disse assim, é por isso que a igreja está tão gelada, porque existe ministro do louvor como o Senhor, que canta, mas não crê no que canta. E ele foi lá, ele não se deu por vencido, não, ele respondeu, a paz do Senhor, pastor, prazer em falar contigo. Não foi isso que eu quis dizer. Ainda quer me enganar? Eu mandei outro em cima, eu falei, meu querido, preste atenção no que você escreveu, porque foi isso que você escreveu. Agora eu quero te convidar, atravesse o teu estado e venha andar conosco em Catanduva, e que você vai ver que Deus ainda faz milagre. A gente disse, eu tenho 2 testemunhos para contar, missionária Eliane. Salmo disse, então vamos no primeiro. Eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai e o meu urso pegava a ovelha do meu pai. Eu não aguentei, corri atrás do urso, peguei o urso pela barba, abri a boca do urso, arranquei a ovelha e mandei ela de fora. Esse é o quê? É o primeiro testemunho. E o segundo foi com o leão, mesma cena. Mas o leão é mais forte do que o urso, mas com a ovelha minha na boca não é mais forte do que ele. Eu deixei as demais, corri atrás do leão, peguei ele pela barba. Deve ter. Ele disse, eu peguei o leão pela barba e abri a boca do leão, arranquei a ovelha, mandei o leão embora, estou voltando com a ovelha para cá. Eu não queria briga, mas o leão veio me atacar pelas costas. Salmo disse que eu tenho que me fugir, não sou crente de fugir de guerra, não. Eu coloquei a ovelha no chão, peguei o leão na mão, rasguei na língua e voltei para a ovelha para cá. O que você tinha? Eu não tinha, eu tenho unção, e a unção de Deus. Receba testemunho para contar. O crente tem que ter experiência com Deus. Eu profetizo que Deus vai começar a chamar crente pelo nome para você orar de madrugada. Eu profetizo que aonde você pisa vai ser real a presença de Deus pisando com você. Receba isso, Sabe o que aconteceu? Diante de 2 testemunhos desse, irmão, não tem crédito para não crer. Saulo disse, então vai-te embora e o Senhor seja contigo. Quando ele vai sair, Saulo olhou e falou, não, moço, ei, vem cá, você está muito cru. Para enfrentar um camarada daquele, você vai como? Eu vou com o que eu sei. Eita, agora é uma vez. O que você sabe fazer? Cantar, compor, tocar, pastorear e dar pecado. E como é que você vai? Para ele não canta, não toca, não compõe, não pastoreia, só sobrou a pedra. E o hino vai dizer que na mão de quem tem unção, uma pedra vira bala. Ele pega 5 pedras, você conhece o texto, só estou te lembrando. Quantas pedras ele pegou?
E a Bíblia diz que ele vai encarar o gigante. Quando o gigante olhou, o gigante disse: dá-me um só homem. Cheguei. Sou eu. O gigante falou: você porventura sou eu algum canto para tu vires a mim com um pau. Davi disse: isso aqui não é pau não, isso aqui é cajado. E você disse: certo, isso aqui não é para você, o que é teu está guardado. Irmãos, Deus, quando quer dar vitória para o crente, ele cega o inimigo para dar vitória para o crente. Você acredita? Porque adiante de Golias e o escudeiro, primeira coisa que Golias fez: bom, com esse moço eu não vou nem na lança. Jogou a lança de lado. Quem sabe ele pegou a cabeça do escudeiro e disse: pode sair também, porque isso aqui eu vou diferente. Eu vou te pegar na mão, eu vou te partir no meio e colocar tua carne na copa das árvores. O que as bestas, as aves do céu não comer, o que cair no chão, as bestas do campo comem. Então você pensa: tu vem aqui com esse aparato todo aí, eu vou a ti em nome do Senhor. Quantas pedrinhas ele pegou? Sim. E não pense os irmãos que ele pegou 5 pedrinhas, porque caso ele errasse uma, ele tinha 4 de lambuja. Você conhece o texto? Ele pegou 5 pedrinhas porque ele foi ler a biografia do gigante e ele entendeu que o gigante tinha mais 4 irmãos, com ele 5. Davi disse: eu vou levar 5, uma para cá. Por quê? Porque o do Golias está aqui. Ô Davi, se você errar, eu não caio de paraquedas não, irmão. Enquanto eu estava escondido no campo, eu estava treinando tiro alto. Porque Deus te chamou. Tem gente que olha e diz: mas nem sei de onde surgiu. Eita. O olho te viu, mas não te viu de madrugada, debaixo do chuveiro, chorando no lençol, na ponta do travesseiro, não caiu de paraquedas não. Ele pega a pedra e a Bíblia aqui. Eu já me convidar dizendo que acredita que ele canta um salmo. Eu não sei, mas quem sabe, eu já vi um comentário dizendo que acredita que ele cantou o salmo de número 91. Que acredita-se que foi Moisés que escreveu quando estava atravessando o deserto. Ele pega a pedra, põe na funda e começa: aquele que é amigo. Isso é o livro do Altíssimo. Deus está colocando esse Deus para fora. Você saiu, mas o teu coração está lá, porque tem um gigante de pé lá que está te afrontando e tirando a tua paz. Mas você vai cantar hoje. Eu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ó, irmão, você vai acertar onde, Davi? Na testa. Não pensa que ele jogou errado, não. E o anjo disse: não, Davi, é aqui, não é aqui não, eu vou te ajudar. Não, senhor. Quando ele olhou o gigante, ele já fez uma leitura, já fez um decalque do chassi do gigante. Você acertar na canela, arranca a perna, mas na canela. A história diz, irmãos, que para fora do gigante, com aquele capacete, ficava o queixo, a boca, nariz, os olhos e 4 centímetros da testa. Você vai acertar onde? Na testa. Vê se ele estava preparado ou não estava. Quando a pedra bateu, caiu, ele corre. Vocês conhecem o tempo? Sobe nas costas do gigante, arranca a espada, corta a cabeça do gigante, levanta e diz para Israel: e saberá toda esta congregação sua salva. Preparatória melhor do que isso, porque o Senhor eu não sei se as irmãs já tinham feito esse hino e guardou, ou se a inspiração desceu na hora. Mas as irmãs começaram a cantar: Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Sabe o que elas estão cantando? É muito mais o que Deus está fazendo pela mão desse menino chamado Davi do que pelo rei Saul. Saul, presta atenção, Saul poderia olhar e falar assim: rapaz, quem é esse moço aí? Chama ele para perto. Chama ele para perto.
Não tinha ninguém para encarar, o menino vai lá, humilha a gente que está escondido dentro do arraial, com medo, e o menino vai lá, chama ele, fala para o pai dele que agora ele vai ficar no palácio. Vou colocar como comandante, vou colocar como líder, coloca como rei.